Salve, salve moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá então, vamos fazer uma aulinha aí, conversar sobre o surgimento da sociologia, o que significa, qual é o contexto que ela surgiu, que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento aí, importante. Então, a primeira coisa, significado de sociologia. Sociologia, estudo da sociedade, dos grupos, comportamentos, organização dela, como é que funciona, como se dão as relações, né? Então isso que ela estuda a sociologia, a sociedade e a nossa formação de grupos, interações entre os grupos, como é que os grupos se, se comportam, questão de domínio de grupo. Então o que a gente vai estudar no conteúdo de sociologia durante o ensino médio aí, tá bom? É por aí que a gente vai, então esse é o significado da sociologia. Como é que ela surgiu? Qual é o contexto histórico e social que ela surgiu? A sociologia, ela surge, tá, gente, com o advento da Revolução Industrial. Mas por que na Revolução Industrial? Tem que fazer um resgate histórico aí do processo de trabalho, como é que se dava anterior à Revolução Industrial. Primeiramente é importante a gente fazer isso. Olha só, pensamos nós, lá nesse contexto aí, lá antes de 1600, 1700, 1780, foi quando começou a surgir a mudança mais drástica na questão de funcionamento do mercado, da economia e tal. Até então, primeiro o homem, né, lá nos primórdios nós caçávamos, depois começamos a plantar. E esse processo ele foi sempre muito lento. Depois tem aquele processo do feudalismo, mas sempre já na perspectiva já de aumento de produção, mas sempre muito mais de subsistência de alimentação, né? O fator que faz que mude o patamar mesmo de uma forma muito gigantesca mesmo nesse processo de relação pessoal, na sociedade assim, o contexto mais violento de mudança desse comportamento da sociedade, se dá com a Revolução Industrial. Por que acontece isso? Porque então, até então, a relação era muito mais familiar, entre poucas pessoas, não tinha uma grande concentração, não havia o processo de urbanização, as relações se davam uma questão muito mais de escravo e senhor escravo também, para que tinha isso, né? Mais um processo de produção artesanal. As pessoas que produziam coisas de forma bem artesanal, de forma bem simples, digamos assim, de uma forma que não bem diferente do que é hoje. Por exemplo, a pessoa fazia uma cadeira, fazia uma mesa, fazia um banco, ela pegava e fazia, no máximo, geralmente, o máximo que acontecia é a família dela que trabalhava junto ali, o filho ajudava o pai, ou a mãe, os irmãos, era um processo muito mais artesanal, assim. Então, eu começava uma mesa, eu sabia como é que eu ia fazer todo o processo da mesa, né? Com a Revolução Industrial, esses fatores mudou. Depois a gente vai estudando com o tempo, a gente vai dar uma olhada nisso aí, porque a gente vai ver um pouco agora e vamos ver por que mudou isso. Então, isso foi um fator que foi fundamental nesse processo, certo? Então, a gente vai dar uma olhada aqui em resgate quais são os fatores que ocasionaram que ocorresse a Revolução Industrial, para a gente entender um pouquinho mais, colocar naquele contexto lá. Fatores, primeiro, Revolução Comercial, tá? Já começou, era o período que já tinha começado as navegações, então já tinha uma tecnologia relativamente avançada. Havia alguns países da Europa que dominavam bastante esse mercado, entre eles estava a Inglaterra, tá? Que estava se apoderando cada vez mais, tá? Por influências várias, mas entre as quais assim, era um contexto importante, que foi bem forte, assim, foi a questão de desvincular da Igreja Católica, por exemplo, porque a Inglaterra, ao se desvincular da Igreja Católica, que proibia o lucro e a usura, que chamavam, que diziam que era um pecado. Quando se desvinculou, o pensamento da sociedade foi moldado de forma diferente. Então eles já tinham já começaram a trabalhar outra perspectiva de lucro, de comércio mesmo. Porque até então, enquanto estava submetido enquanto os países da Europa, o domínio se dava em relação da igreja, influenciando muito grandemente nos processos políticos,
era proibido, pressão de lucro, então isso era muito, né, isso engessava bastante a economia. A Inglaterra então se destacou muito por causa disso, né? Era o período das grandes navegações, é o período do aumento do comércio, né? O contexto daquilo lá que faz com que as navegações estavam querendo explorar outros, a Europa, né? Falando-se da Europa, claro, estava procurando outros caminhos para as Índias, estava procurando outros continentes para explorar, então, enfim, já exploravam outros locais, inclusive a América, então tinha uma série de fatores então que favoreceram isso aí. Com isso, como havia uma exploração de outros continentes, logicamente, acumularam recursos, acumularam capitais também, né? E também, claro, que não só disso também, do comércio, mas também do próprio pessoal que trabalhava no feudalismo, os senhores feudais, que começaram a acumular recursos, que tinham dinheiro, também se favoreceu, porque está começando a ficar rico, então eles tinham grana para investir em tecnologia, então, em outras, porque o processo do feudo em si não estava mais agradando eles. Então, com incentivo, né, eles foram começar a fazer parcerias com o governo, começaram a investir muito mais em questão da tecnologia também, que favoreceu bastante. Tinham reserva de capitais, portanto. Aqui quando eu falo capitais é dinheiro, tá? A Inglaterra tem uma grande reserva de carvão mineral, né, que é essencial para a formação, para essa questão da indústria, foi fundamental isso aí. Tinha um grande poderio naval, comercial, e isso também tinha crescimento populacional, porque daí a medicina aqui já começou a avançar, já não, né, porque antigamente nascia muita gente, muito mais que hoje, mas morria muito mais. Então, então esse processo às vezes não era tão, né, não era tão sentido, porque como morria muita gente também, porque não tinha esse avanço da medicina e avanço tecnológico, as pessoas que morriam também nasciam, então mantinha um equilíbrio. Mas no momento que começou a avançar e melhorar a questão da medicina, da avanço da medicina e tecnológico, claro, o crescimento populacional começou a aumentar, porque começou a morrer menos gente, e a Inglaterra foi um fator também grande, isso aí também acabou aumentando a população, então a população começou a aumentar também. Então isso começou e aí todos esses fatores aqui, né, a questão das máquinas, a utilização de máquinas, então, a máquina a vapor já começou a ser, né, já tinha sido, nessa época foi inventada. A produção em larga escala já começou para vir que favorecia a produção em larga escala, aumentava, quer dizer, que era a linha de produção, que é a linha de produção, né? Ou seja, cada um faz uma parte diferente do que era o processo anterior que eu falei, né? Então, cada um faz uma parte. Hoje, por exemplo, no começo o cara fazia um banco, ele pegava, ele ia lá, moldava, fazia todo o trabalho artesanal no banco. Aqui nessa produção em escala industrial já não, aqui o cara vai vai colocar um parafuso, outro colocar um braço, outro assim sucessivamente até formar a mesa no final da linha de produção. Então começou a se aumentar essa produção nessa escala, larga escala aqui, tá? Linha de produção. Bom, como consequência disso aí, gente, então surgiu então a divisão de capital-trabalho, que até então tinha senhor escravo, né? Tinha a relação de senhor escravo, feudo e senhores feudais, mas o trabalho ainda era, digamos assim, ainda tinha uma relação muito mais próxima, mesmo que de escravatura, mesmo, ele era uma relação mais pessoal, né? Com esse advento da linha de produção e tal, esse processo aqui teve uma ruptura muito grande, isso aqui é um processo, uma ruptura que levou a uma mudança radical nessa relação, então foi o capital versus trabalho, ou seja, quem fazia a fábrica, quem tinha a fábrica e quem trabalhava na fábrica. Isso foi um processo bem, né, muito mais impessoal. Aí as condições de vida precária da população tem que se colocar o contexto daquela ocasião, por causa do processo de urbanização, tá, gente? Porque com a urbanização, no processo de urbanização, as pessoas começaram a deixar de morar na cidade e se concentraram na cidade. Deixaram de morar no campo e foram morar na cidade. Nesse processo de morar na cidade, por causa das empresas, e as empresas também precisam de mão de obra e precisam também de pessoas que consumam, então era um fator que interessava para os dois. Nesse processo de urbanização, as cidades se transformando juntamente com a questão da Revolução Industrial, então começou a surgir muito problema nisso aí, né? Certamente começou a ter problema sanitário, né? Não tinha banheiro, as pessoas eram submetidas a trabalhos de 16, 18 horas por dia, trabalhando mulheres, crianças,
Então, enfim, não tinha uma regra, que é uma coisa daquele tempo muito inovadora, né? E então essas coisas começaram a ter uma consequência, uma mudança muito grave, muito grande, e essa consequência acabou tendo que, uma preocupação, claro, que daí da própria pessoa da própria sociedade naquela ocasião, ela ficou preocupado muito com a questão de que, bom, nós estamos tendo um conflito, está tendo um problema. Aí surgiu a sociologia, que é o estudo da sociedade. Nesse primeiro momento, é bom de saber, no contexto histórico, ela surge, tá, gente, com o intuito de tentar acomodar esse processo aí. Então, ela surgiu, a sociologia surge com a Revolução Industrial, né, por causa das consequências da Revolução Industrial, também surge a sociologia, com o intuito naquele momento lá histórico lá de muito de amenizar, de estudar para ver como é que trabalha, como é que faz a acomodação disso aí, de como é que resolve essa questão daquele conflito lá. Então ela surgiu para, digamos assim, surgiu para resolver o conflito naquele momento, tá? Então esse é o contexto que surgiu a revolução, a sociologia. Depois, claro, que com o tempo a gente vai estudar durante o ano, vamos ver que isso vai mudando o foco depois, vai mudando a situação com outros autores, a gente vai estudar vários sociólogos, a gente vai começar a estudar e a gente vai ver as ideias e tal, como é que foram os primeiros, como é que foram os surgimentos, como é que foram as discussões, e nós vamos fazendo esse processo. Mas no primeiro momento, ela surge com a intenção de acomodar, de tentar resolver essa questão de, digamos assim, de paranoia que entrou na sociedade por causa daquele contexto histórico lá, industrial, tá certo? Gente, ficamos por aqui hoje. Qualquer coisa, pergunte, posta lá a pergunta que a gente dá debatida aí, tá bom? Obrigado, valeu, boa aula, se cuidem. Boa semana.